Segundão, mais uma vez, meus amigos, e bora nessa segunda de carnaval, começar ela bem direitinho, fazendo o que vocês perguntam? Falando muita água sobre guitarra. Antes de começar, eu queria dar alguns avisos. Me sigam lá no Instagram, @LucasGZRBM, que já tem alguns vídeos, por exemplo, testando o Tank G. Hoje mesmo saiu um vídeo tocando o meu solo preferido do Pantera. E sempre tá saindo alguma coisa lá pelo Instagram que não aparece aqui no YouTube. E vou deixar também aí na descrição do vídeo um grupo que eu criei para compartilhar links de equipamentos de guitarra para vocês comprarem diretamente do AliExpress. O grupo é de links, mas terminou que uma galera foi entrando e tá todo mundo interagindo, conversando sobre guitarra, tirando dúvida, então tá bem interessante. O link tá aí na descrição, beleza? E bora nessa finalmente para a nossa primeira. Hoje os nacionais estão se superando, mas diz aí, o equipo gringo faz ser o músico melhor? Então, Ícaro Drummond... Velhão, então, essa é uma das discussões clássicas, né, do mundo da música, do mundo da guitarra, que coloca de um lado a habilidade musical e do outro o equipamento. Eu, pessoalmente, acho esse tipo de comparação bem ruim, porque você está equiparando, uma habilidade com uma coisa fria, com uma coisa morta. E aqui no meio, entre essas duas coisas, você tem uma outra habilidade que é extremamente importante, que é a habilidade de tirar som no geral, não apenas em equipamentos bons, como em qualquer tipo de equipamento, em qualquer tipo de situação. Então, se for para melhorar esse tipo de questionamento, acho que dá pra gente começar a conversar sobre o que é melhor, ou o que é mais útil, ou quais são as vantagens de investir nesses dois tipos de habilidade. A habilidade musical em si, o tocar bem, e a habilidade de tirar som do seu instrumento, tirar som do equipamento. E eu acho esse tipo de discussão muito mais interessante porque eu já vi, não uma, não duas, mas diversas vezes, músicos extremamente talentosos, extremamente técnicos, extremamente habilidosos, que possuem muito conhecimento, perdendo a vaga de alguns trabalhos para músicos que tocam muito menos, têm muito menos técnica, muito menos conhecimento musical, mas sabem tirar som do seu instrumento. E aí eu ouvi várias vezes desses músicos mais eruditos que aquilo era um absurdo, que aquele cara que tomou a vaga dele e não toca nada, dentre outras coisas mais violentas que a turma costuma dizer quando está indignada. E bom, ao meu ver, essas duas habilidades são habilidades que são muito estudáveis. Para você ser um músico bom, você precisa estudar, você precisa praticar, você precisa ler, você precisa repetir vários exercícios, precisa passar por várias experiências. Assim como para você aprender a tirar um som bom, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa se informar, você precisa ter várias experiências e repetir vários experimentos em diversos tipos de situação para aprender a tirar som do instrumento. Em algumas vezes, essas duas coisas terminam sendo estudadas paralelamente. Muitas vezes, o estudo sobre o som da guitarra, sobre tirar som, termina acontecendo de uma forma natural, através de pesquisas, através de experiências. Só que às vezes acontece do músico extremamente bitolado, daquele cara que está muito concentrado em estudar, não se preocupa com essa outra parte e termina que, objetivamente falando, um cara que sabe tirar mais som do que ele e toca menos, consegue produzir um resultado sonoro mais interessante para uma banda, mais interessante para uma música, mais interessante para uma produção, mesmo tocando menos. Saca? E aí o equipamento, seja nacional ou seja gringo, vai ser a cereja desse bolo, que pra mim o que mais interessa é o som final. Então se eu tenho um equipamento brasileiro e o gringo tem mais som, eu vou optar pelo gringo, mas se os sons são equiparáveis, eu sempre vou optar pelo brasileiro, porque o Brasil é o país que eu moro e eu tenho muito mais interesse que as coisas aqui se desenvolvam, até porque o resultado disso é um benefício para nós mesmos brasileiros. E é isso, tá? Se eu pudesse mudar essa discussão que acontece muito por aí, eu mudaria nesse caminho. Deixaria de comparar uma habilidade com um objeto inanimado e passaria a comparar duas habilidades. A habilidade de tocar, de ser músico, e a outra habilidade de tirar som do seu instrumento, tirar som de equipamento, que também está 100% conectada à produção musical, a você entender como colocar o seu instrumento numa música, a melhor forma de contribuir para aquele som. Novamente, tem muito músico que toca muito, que tem uma técnica absurda, que consegue fazer muita coisa, e quando vai tocar em cima de alguma música, termina querendo demonstrar aquelas coisas que ele sabe fazer. E aí, objetivamente falando novamente, o resultado musical disso é pior do que o cara que toca menos, só que entende de produção musical, entende de timbre e consegue adicionar uma camada, por exemplo, no nosso mundo de guitarra, que vai engrandecer aquele arranjo, que vai melhorar
aquele som e que vai fazer sentido naquele contexto musical. É isso aí. Próxima pergunta. Show em palco grande versus show em palco pequeno. Quais as principais diferenças de equalização? Yuri Bey, meu velho. Então, uma coisa que acontece comumente quando a gente vai se profissionalizando e vai começando a tocar em locais maiores, é que a gente sempre pensa que, velho, quanto maior o lugar, mais som, né, mais pressão sonora, melhor vai ser. E às vezes isso não acontece porque quanto maior o lugar, quanto mais volume é necessário, quanto maior a distância entre os músicos, mais complexo, mais difícil vai ser para esse áudio funcionar e ficar bacana e ficar bonito para todo mundo no palco e também pro PA, pra galera. A questão deixa de ser o som que sai apenas do seu instrumento e do seu amplificador, sai do seu mundinho, do seu quadrado e é extremamente expandido e termina assustando muita gente, tá? Não existe uma dica geral relacionada a palco pequeno a palco grande, até porque existe palco de todo tipo, existe palco pequeno bem tratado em que o som já funciona naturalmente, existe palco pequeno que parece um grande banheiro em que todas as frequências são feias, e também existe palco grande que é bem tratado acusticamente e que é maltratado acusticamente. E você precisa interpretar o ambiente que você tá para tomar as decisões de equalização do seu equipamento. Por exemplo, um som da sua caixa de guitarra, do seu amplificador, 1 de 12, 2 de 12, vai soar muito mais grave, muito mais gordo, muito mais pesado num lugar pequeno em que ele fica reverberando por todo o ambiente e aquele grave fica se multiplicando dentro da sala, do que num ambiente maior, do que num ambiente mais amplo. Aquela sensação de peso, de grave, ela vai se espalhar pelo palco grande, ela vai se espalhar pelo ambiente. E aí você tem que tomar cuidado para não, por exemplo, aumentar muito o grave tentando ouvir aquele som que você escuta num palco menor, porque aí, meu velho, quando forem microfonar o seu amplificador para mandar o som para as caixas de retorno e para o PA, o som vai estar daquele jeitão, né? Extremamente grave sem ninguém entender nada. Então a principal dica é você entender o ambiente, confiar no seu próprio estudo, nas suas próprias experiências, conhecer bem o seu equipamento. Se você timbra o seu amplificador de um jeito, você já gravou com ele e sabe que o som dele vai ficar bacana daquela forma, o som que a galera do PA vai ouvir é o som do microfone, saca? Se o palco é realmente grande, você não tá se ouvindo bem e vai precisar mudar muito o seu amplificador, microfone no amplificador, pede pra botar a guitarra nos retornos e o som vai chegar lindão daquele jeito que você já conhece, que você tá acostumado do seu amp, saca? Cuidado para não fazer modificações, mudanças muito bruscas em cima da hora, baseado numa acústica totalmente diferente, beleza? Próxima pergunta. Caixa ativa é mais fiel ao som da pedaleira do que um cubo amplificador? É vantagem. Lucas Monteiro, meu velho. Então, sempre o som mais fiel vai ser o som do equipamento de verdade. Então, um amplificador de verdade, um pedal de verdade. A simulação sempre vai ser menos fiel. Mas aí, se você usa pedaleira, quanto mais partes do seu equipamento você for substituindo, menos fiel o seu som vai ficando. Então, por exemplo, um meio termo disso seria usar o pré-amplificador da sua pedaleira e usar ela conectada em falantes de guitarra de verdade. O resultado sonoro disso é muito bacana. Mas aí vai depender de como você usa a sua pedaleira. Se você usa na sua pedaleira o som do pré-amplificador e o som do gabinete, o som do gabinete de guitarra, aí não vai ter sentido você plugar essa simulação de gabinete de guitarra em um gabinete de guitarra. Aí realmente a melhor forma de reproduzir esse timbre, em primeiro lugar, vai ser através de monitores de áudio de estúdio, fones de ouvido ou caixas tipo PA e qualquer tipo de caixa que tenha a proposta de ter a resposta de frequências o mais flat possível, saca? É mais um lance de entender a função de cada coisa no caminho do seu timbre e quando usar cada coisa, saca? Beleza? Próxima pergunta. Produtos da Valeton, Ampero e Sonicake são iguais? Ben Avaken, Benzão, meu velho, Ampero no caso, a Rotone, né? Sim, essas três empresas são basicamente a mesma empresa. Eu até fui atrás do registro delas e, tipo, são todas a mesma coisa, o mesmo conglomerado e tal. Elas têm algumas diferenças entre si, principalmente a Rotone. Eu diria que as simulações da Rotone, principalmente dos amplificadores, são um pouco mais cruas, um pouco mais abertas, um pouco mais parecidas com o amplificador de verdade. Então quem gosta de futucar mais, eu acho que são mais interessantes. E a Valeton e a Sonicake te entregam um som muito mais pronto. Tipo, você pluga a pedaleira, todos os presets já estão extremamente prontos, como se estivesse meio masterizado, saca? Não é um som tão cru. São inclusive mais fáceis de chegar no som.
Mas que, obviamente, nas pedaleiras da Rotone você chega também misturando, tipo, pedais e amplificadores e termina tendo mais versatilidade e opções de caminhos nessas pedaleiras que são o topo da cadeia, entre essas três, no caso. Mas, por exemplo, se você comparar a Valiton, a GP200 com a Matrixbox 2, tem vídeo aqui no canal, tipo, até os parâmetros são os mesmos, é a mesma coisa, tá? Exatamente o mesmo som, rodando o mesmo software, tá? E compartilham também boa parte do DNA com as pedaleiras da Rotone, sendo que, novamente, eu vejo principalmente os amplificadores da Rotone mais abertos, com mais opções de você modificar o som deles, saca? É isso aí. Próxima pergunta. Se pudesse, qual conselho daria para o Lucas de anos atrás, quando iniciava a trajetória de guitarrista? Gustavo DS. Rapaz, essa pergunta é complexa porque eu termino interpretando ela como, tipo, se eu pudesse mudar alguma coisa. E a grande questão para mim é que tudo que eu aprendi na vida, eu precisei passar por coisas para chegar nas conclusões que eu cheguei hoje, saca? Então, tipo, não exaltando as dificuldades, jamais adoraria que tivesse sido mais fácil. Só que as conclusões que eu tenho hoje em dia, talvez se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei, eu não tivesse chegado nas conclusões que eu cheguei, saca? Um conselho bom talvez seja: invista em você mesmo, na sua própria carreira, no seu próprio desenvolvimento e no seu próprio projeto. É uma coisa difícil de se dizer, porque coletivamente é a forma de chegar mais longe, só que é muito cansativo você fazer vários projetos com várias pessoas, você gasta muita energia, o projeto nasce, desenvolve, você colhe frutos daquele projeto, mas termina que ele acaba e existe uma sensação de voltar sempre para o começo, começando novos projetos. Só que o projeto do desenvolvimento pessoal e da própria carreira é um que é sempre contínuo, saca? Então, assim, hoje eu continuo fazendo vários projetos com outras pessoas, não consigo abandonar o coletivo, não consigo abandonar as interações, só que o meu foco, o meu chão é o meu projeto pessoal, saca? Nele eu consigo me segurar e ele depende basicamente, única e exclusivamente de mim para ir para qualquer lugar. Tanto para ir para frente, para desenvolver, quanto para piorar também ou ter problemas. Tudo depende única e exclusivamente de mim. O que para mim, pessoalmente, é excelente, funciona muito bem, porque o que eu desejo é viver disso, saca? Hoje isso acontece e é extremamente satisfatório e tem que ser prioridade. Acho que seria esse o melhor conselho que eu poderia dar pro Lucas do passado. Beleza? E essa foi a última pergunta do Segurança Sincera de hoje. Uma ótima semana para todos vocês, um ótimo final de carnaval. Curtam bastante. Terminou que eu tô trabalhando, que eu arranjei umas missões para fazer aí no carnaval. Tá sendo bem proveitoso por aqui. Não se esqueça aí você de se inscrever, de comentar qualquer coisa aí embaixo, deixar o like. Se quiser ajudar o canal, tem a campanha do Apoia-se aí embaixo a partir de R$5. Isso ajuda o canal a ter uma vida longa e próspera. E é isso aí. Muito obrigado, você que ficou até aqui. Até o próximo vídeo.